Posso votar e ser anarquista? Durante muito tempo no Brasil, a política foi dominada pelo progressivismo, o que muita gente entende como esquerda. Dezenas de partidos, mas todos eles à esquerda do espectro político. Progressistas são aqueles que defendem liberdades sociais, como casamento gay, liberação das drogas, etc., mas se opõem à liberdade financeira. Pelo contrário, querem um Estado enorme que controle toda a economia. Muita gente atribui isso a uma estratégia de infiltração dos socialistas na mídia e nas escolas. Eu particularmente não acredito nisso. A maior parte dos socialistas é simplesmente burra demais para ter capacidade de fazer algo tão organizado e metódico, tal como uma infiltração planejada. A mim, me parece algo natural, histórico. De fato, vendo a história do Brasil, percebe-se que nunca houve uma revolução de verdade aqui. Nunca houve uma quebra de status quo. Lembre-se, a esquerda, o socialismo, é a aristocracia. É o status quo renascentista tentando se manter no poder contra a força do empreendedorismo, da economia como um todo. São aqueles que bradam a falsa bandeira de proteger o povo contra os empresários malvadões para manter o privilégio de uma elite encastelada na nobreza governamental. Querem a todo custo afastar o povo da força que pode torná-los, de fato, pessoas mais ricas e igualitárias, o livre mercado. Como o status quo nunca foi contestado no Brasil, é natural que a esquerda aqui seja muito forte, histórica e domine o espectro político inteiro. E sempre foi assim, até durante a terrível ditadura militar brasileira, que foi uma ditadura socialista da esquerda. Ok, não foi uma ditadura comunista, mas uma ditadura de centro-esquerda. Os Estados Unidos adorariam patrocinar generais liberais ou de direita aqui naquela época. Só que esses generais não existiam. Então eles optaram por apoiar os generais menos comunistas que haviam por aqui, que eram os generais de centro-esquerda. Te falaram que a ditadura militar foi de direita, mas em que momento ela promoveu o livre mercado? Uma parte significativa das leis trabalhistas atrasadas que temos hoje advém dessa época. A injeção monetária do Delfim, que gerou o boom dos anos 70, foi copiada do caderninho do Keynes letra a letra, e levou, como toda vez que fazem isso, a uma década inteira de estagnação nos anos 80. Isso só começou a mudar quando, finalmente, um grupo socialista mais radical ganhou a presidência da República. Como é notoriamente reconhecido, a melhor maneira de refutar um esquerdista é colocá-lo no poder, porque daí ele não tem mais como bradar indefinidamente a falsa bandeira de que protege o povo dos empresários. Ele é o status quo, a aristocracia. É o que pior existe em organização social. Lógico, mais uma vez usaram o fantasma do Keynes para injetar dinheiro e causar mais um boom econômico. Seguiram exatamente a mesma política do Delfim Neto, o ministro dos militares que criou o milagre econômico dos anos 70. E adivinha, Delfim Neto, da ditadura, apoiou o governo petista até o final. Igual nos anos 70, num primeiro momento, os anos 2000 foram de prosperidade. Mas, como já falamos em outros vídeos, o remédio do Keynes é um veneno. Depois da euforia vem o crash, sempre e invariavelmente. E a queda foi tão catastrófica aqui, que após a vitória da Dilma nas eleições de 2014, pela primeira vez se viram manifestações enormes de pessoas que se declaravam de direita, conservadores e liberais. E manifestações reais, surgidas de forma espontânea, não aquelas marchas promovidas pela CUT onde os manifestantes são pagos para participar. E mais, fez surgirem também iniciativas liberais na política. Surgiram partidos que pregam explicitamente o liberalismo, que se dizem liberais. O Novo surgiu de um grupo de empresários brasileiros que justamente vem enfrentar essa visão distorcida de que o trabalhador é inimigo do empresário. Possui uma pauta liberal forte na economia, embora não enfrente diretamente as questões de liberdade social. Lançou uma candidata a prefeito aqui no Rio, que teve uma boa exposição nas redes sociais, mas não conseguiu participar dos debates por pressão da elite de esquerda que domina a Rede Globo. Alexandre Molon, um outro candidato nessa eleição, tinha menos intenções de voto do que ela, mas foi convidado pela Globo, simplesmente porque era de esquerda. O partido ainda é pequeno, mas conseguiu fazer 4 vereadores em sua primeira eleição. Teve uma votação impressionante realmente, principalmente se considerarmos que não fez coligação. Na próxima eleição, ao que tudo indica, coligações não serão permitidas para cargos proporcionais. Então, a tendência é que o Novo consiga ainda mais vagas. Dentro do PSL, um partido já bem estabelecido, surgiu uma corrente liberal forte, o Livres, cujo objetivo é crescer dentro do partido, tornando um partido efetivamente liberal. Embora tenha uma pauta muito mais liberal, até do que o Novo, tanto na economia quanto nos aspectos sociais,
sociais ainda é um tanto limitada nesse último ponto. O PSL tem a vantagem de já ter uma estrutura partidária grande e bem estabelecida. Por outro lado, ainda tem que lidar com o fato de não ser a única corrente dentro do partido. Ainda há socialistas lá. Mas ambos têm se destacado nas eleições e em palestras que ajudam a fazer mais gente enxergar o liberalismo. Não se deve subestimar a importância de temas como o tamanho de Estado serem discutidos em partidos formais. Partidos, principalmente quando têm boas votações, podem chamar a atenção para o tema em círculos que páginas e discussões na internet são incapazes de levar. Para um povo que nunca sequer discutiu esses assuntos, trata-se realmente de uma evolução cultural significativa. Todos aqueles que acham que o Estado é um mal e que querem a sua diminuição ou a extinção completa, devem estar felizes em apoiar tais iniciativas e votar nesses candidatos, certo? Bom, o fato é que existe, dentro do meio libertário, aqueles que defendem que libertário não pode votar. Existem alguns argumentos para isso. O primeiro é que votar fere o PNA. Se você está votando, está elegendo alguém que irá mandar nas outras pessoas. Portanto, esse ato implica em violência contra não agressores. Você está impondo a sua vontade sobre outros. Um outro argumento seria que votar legitima o Estado. O governo deriva sua legitimidade do tal contrato social. Se você vota, você está aceitando o tal contrato e legitimando o governo. Ou, ao menos, está ajudando o governo, pois está fortalecendo a tal da democracia. O terceiro é que eleger candidatos liberais faz o liberalismo virar vidraça. Uma vez que o PT, ao assumir o governo, só fez besteiras e com isso a esquerda perdeu muito apoio, muitos temem que se um liberal for eleito, tem o mesmo destino, vire vidraça e isso acabe diminuindo o interesse no liberalismo. Outro argumento é que eleger candidatos liberais fará com que o ancapistão fique inviável. Um governo liberal vai efetivamente melhorar a economia e a situação dos brasileiros. Assim, haverá menos revolta e menos gente que queira derrubar o governo. E assim fica mais difícil que cheguemos no ancapistão. Finalmente, o último argumento é que votar não faz diferença alguma. A chance de eleger candidatos liberais é muito pequena e provavelmente a eleição é fraudada de qualquer jeito. Simplesmente não faz nenhuma diferença o seu voto. Bom, esses são os argumentos que eu ouvi em grupos libertários. Se você tem algum outro, fique à vontade para comentá-lo abaixo. Minha posição é contrária a essa. Eu acho que libertários e anarcocapitalistas podem votar se quiserem. Lógico, como libertário, eu jamais diria que alguém deve ou é obrigado a fazer alguma coisa. Você vota se quiser, se achar que justifica perder 15 minutos do seu tempo em um domingo feriadão para fazer isso. Só digo que, se você opta por votar, por apoiar um político, por participar da política, não é algo que vá contra os princípios libertários, nem contra a estratégia para chegarmos no ancapistão. É claro que o ato de votar não fere o PNA. Minha intenção ao votar é apenas somar mais um no contador do candidato que eu escolhi, e dessa forma demonstrar meu apoio ao liberalismo. O candidato que escolhi é liberal, a minha intenção é que ele diminua a violência estatal. Como qualquer ação humana, podem ocorrer externalidades aí. O candidato que escolhi pode acabar não se mostrando tão liberal quanto eu achei, ou pode até se demonstrar extremamente socialista. Isso é uma externalidade do meu ato, mas não é a minha intenção, não fere o PNA. Votar também não legitima o Estado, porque legitimidade não é algo que as pessoas escolhem, não é decidido por maioria, é algo derivado da ética. O Estado é ilegítimo por natureza, nada que se possa fazer o legitima do ponto de vista libertário. E lembra, não existem contratos implícitos. Já explicamos em outros vídeos que essa questão de contratos implícitos é impossível. Quando eu voto, a minha intenção é apenas votar, não reconheço nenhum outro efeito ou consequência além do que explicitamente consenti, que é somar mais um no contador do meu candidato. Se não considerarmos os princípios libertários, mas sim a legislação estatal atual, qualquer coisa que você faça legitima o Estado. Votar ou não votar, votar em branco, votar nulo, tudo isso é expressamente previsto na legislação e com tratamento adequado. O seu não voto, segundo a lei estatal, legitima tanto o Estado quanto o meu voto. E só para esclarecimento, porque eu já vi isso dito em algum lugar, não há nenhuma previsão de anulação de eleição por votos nulos ou abstenções. Se só uma pessoa votar numa eleição, o candidato que ela votou ganha aquela eleição. Como pelo menos o candidato vai votar nele mesmo, imagina-se, então sempre haverá pelo menos um vitorioso. Os demais pontos apresentados são opinativos, portanto vai da sua opinião mesmo. Você acha que os liberais no poder queimariam o filme do liberalismo como a esquerda? Eu não acho. Quanto mais liberdade, mais prosperidade, mais igualdade. Então só teríamos a ganhar adeptos. Mas essa é a minha opinião. Se você acha que não é isso, ok, não vote. Você acha que
que um governo liberal com sucesso pode tornar o anarcocapitalismo mais distante? Novamente é questão de opinião. Eu acho que não. O Estado jamais cairá por opinião pública. O grosso da população ama e nem saberia viver sem os grilhões do Estado. O Estado vai cair por pura falência financeira. E isso vai ocorrer independente se as pessoas estão satisfeitas com o governo atual ou não. Se você acha que sim, que um Estado liberal torna o capistão mais distante, então ok, não vote. Agora, votar faz pouca diferença mesmo. É só um voto. Só faz mais diferença do que não votar. Se você acha que pode usar melhor 15 minutos do seu domingo em outra coisa, de novo, é uma questão de opinião. Eu, por mim, voto sempre. Quando me sinto confortável, apoio explicitamente políticos. Sou filiado ao Novo e gosto muito da visão do Livres no PSL. Mas essa é a minha opinião pessoal. A sua pode ser diferente. Isso não muda o fato de eu ser anarcocapitalista e totalmente contra o Estado. Eu, particularmente, não acredito em fraudes centralizadas na eleição. Podem haver fraudes pontuais, mesários que votam no lugar de eleitores, voto de carreira, mas o sistema de votação brasileiro, no aspecto de segurança, tem duas vantagens que poucos lembram. O primeiro é que as urnas são totalmente offline, então um hacker, para conseguir entrar em uma urna, só com acesso físico à mesma, o que é difícil de fazer com o sistema de proteção que existe. Além disso, o ciclo da eleição é muito curto. A atividade de ataque à aplicação tipicamente requer muito tempo de preparação e teste. As urnas são preparadas 15 dias antes da eleição e decomissionadas horas depois. É um ciclo muito curto para permitir ataques efetivos. Mas, novamente, é questão de opinião. Ao final, a mensagem importante que eu quero passar é: se você é ANCAP e não quer votar, não se sente à vontade com os candidatos na sua região, ok, é seu direito. Se você é ANCAP e quer votar, quer apoiar um candidato ou um partido, também ok, é seu direito. Você não é menos anarcocapitalista por causa disso. Votar é, no final, uma questão de opinião pessoal em sua essência, até para um ANCAP. Veja, ninguém espera que um candidato vá decretar o ancapistão, nem mesmo um candidato que vá diminuir drasticamente o tamanho do Estado. O máximo que se pode esperar é uma pequena diminuição ou a estabilidade. Mas lembre-se, os candidatos socialistas querem aumentar o Estado, e eles não têm essa dúvida existencial sobre votar ou não. O seu não voto pode estar ajudando a aumentar o Estado, e isso é sempre ruim. Sempre podem haver novas leis que vão infernizar a vida do mais frugal agorista. Nossa liberdade de expressão esteve por um fio, ou você não se lembra do controle democrático da mídia? Felizmente conseguimos impedir isso com o apoio do MBL e outros movimentos, porque a Dilma estava fraca. Mas se as circunstâncias fossem diferentes, poderíamos estar atrás de um firewall estatal agora, e você poderia não ter condições de ver esse vídeo. O ancapistão vem aí. Certamente não vai ser trazido numa eleição. Vai ser gestado na economia. Vai nascer quando o mercado tornar o governo inviável economicamente. Quando o governo falir completamente. Mas enquanto isso não ocorre, ainda vamos estar por aqui e o governo também. Melhor se conseguirmos colocar pessoas o menos socialistas possíveis lá. A decisão, amigo anarcocapitalista, é sua. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Agradecemos o apoio de todos os nossos patrocinadores, que aparecem no texto, em especial a nossos patrocinadores VIPs, Olímpio Ferreira, Breno Meneghetti, Ariel Parcianello, Paulo Martins, Felipe Murta, Guilherme Ribeiro, Joaquim Dornelles, Vicente Gino, Daniel Umizedo, Bruno Brinatti, Gabriel Carres, Marcelo de Souza, Rodrigo Galberto. Clique no logo do canal para assinar e ser avisado de novos vídeos. Se quer saber mais sobre o assunto, veja um desses vídeos que selecionamos. Um agradecimento especial para a comunidade Ancapsu, que me ajuda a fazer esses vídeos, e para os administradores do canal do YouTube e da página do Facebook, Pedro Baldi e David Coutinho. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição de que formas você pode fazer isso.